Tem uma definição de saúde que eu acho que é muito certeira, talvez a mais certeira que eu já vi, e eu não vejo ninguém falando sobre isso por aí, que é a ideia de que saúde é a nossa capacidade de lidar com variação, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nosso sistema músculo-esquelético, né? O que é um sistema músculo-esquelético saudável? É um sistema que saiba, que consiga lidar com variações de carga e de alcance, certo? Quanto mais cargas, quanto mais alcances diferentes eu consigo suportar, né? O meu sistema consegue suportar, mais saudável ele é. Mais saudável meus músculos, meus ligamentos, meus tendões, meus ossos são, certo? Sistema respiratório, sistema cardiovascular. Quanto mais variação eles conseguem suportar, melhor. Quanto mais eles conseguem variar entre um estado de agitação, se eu estou ofegante, se eu preciso de mais energia, e um estado de calma, se eu preciso me acalmar, né? Se eu quero ficar tranquilo, melhor, mais saudável o meu sistema vai ser, né? Então, em última medida, a minha capacidade de saúde, ela tem a ver não com eu estar sempre em um determinado estado, ou de calma, ou de agitação, né? Ou de estresse, ficar estressando meus músculos toda hora, ou repouso, ficar com o meu músculo repousado o tempo inteiro. Não, eu preciso ciclar, né? Eu preciso passar por ciclos de estresse e de repouso, certo? Então, nesse sentido, o jejum, ele é a mesma ideia. Ele é basicamente a capacidade, o desenvolvimento da nossa capacidade de sustentar a variação entre um estado de alimentação e um estado de não alimentação, né? Como eu falei no vídeo anterior, diversos processos biológicos só acontecem no nosso corpo e são fundamentais num estado de não alimentação. Então, quando a gente está travado num estado de eterna alimentação, comendo de 3 em 3 horas, como muito especialista diz por aí, o que a gente faz é impedir, como eu disse no vídeo anterior, que vários processos biológicos aconteçam. É como eu simplesmente deixar meu sistema musculoesquelético em repouso o tempo inteiro, ou simplesmente ficar estressando meu sistema musculoesquelético o tempo inteiro. Nenhum dos dois serve, eu preciso saber transitar entre os dois sistemas, certo? A ideia também de você ter uma dieta, por exemplo, baixa em carboidrato, também tem a ver com a capacidade de você suportar a variação. Variação o quê? Em forma de obtenção de energia. Se a gente está sempre acostumado e só sabe obter energia a partir do açúcar, né, que é o que todo carboidrato acaba se tornando, a gente perde a capacidade de sustentar a variação, ou seja, de ter as nossas reservas de glicogênio diminuídas e precisar que o glucagon, que os corpos cetônicos, que outros processos biológicos no nosso corpo aconteçam para quebrar a gordura e transformar a gordura em energia. É outro processo, certo? Então a gente precisa ser capaz de suportar essa variação. Quanto mais variação a gente suporta, mais preparado para enfrentar as variações do mundo, né? A gente está, mais saudável a gente está, certo? Então, para mim, a ideia central de pensar saúde é pensar dessa forma, né? Só que a gente tende a pensar isso faz bem, isso faz mal, como se as coisas estivessem bem e mal em si, né? Como se tivesse coisa boa e coisa ruim. E não entende que o bom, o saudável, é a gente saber transitar entre diferentes estados e não ficar preso a um determinado estado de alimentação, de não alimentação, de estresse ou de repouso o tempo inteiro. A gente precisa saber se adequar e suportar esses ciclos e esses ritmos. E para fechar ainda sobre o jejum e sobre essa capacidade da gente transitar entre ciclos de alimentação e de não alimentação, né? Imagine o seguinte, quando a gente está num estado alimentado, a sinalização que a gente está dando para o nosso organismo, os processos biológicos que vão acontecer, são no sentido de expansão, né? De aumento, de crescimento celular, né? As células podem se reproduzir, tem energia, tá tudo bem para a gente crescer e se expandir. Agora, quando a gente entra num estado de não alimentação, a sinalização que a gente traz para o nosso corpo é a oposta. É como se fosse assim, depois de um banquete, né, você precisa lavar a louça, você precisa, né, limpar a casa. Então, a sinalização do estado de não alimentação é a sinalização de reparo celular, é a sinalização de expulsão de dejetos, de autofagia, né, de células que estão doentes ou mortas, né? Então, é como se fosse a faxina depois do banquete, certo? E é fundamental. Não dá pra gente ficar em festa o tempo inteiro, né, com alimento crescendo o tempo inteiro. Chega uma hora que a gente precisa parar, reparar células e fazer a faxina. É só você olhar. Todos os estudos que estão saindo por aí no jejum e as descobertas que estão sendo feitas sobre os benefícios do jejum, elas vão nesse sentido. Reparo celular, né, tirar gordura do fígado, a renovação da microbiota intestinal, né? Então a ideia é essa. Se a gente entende o princípio, né, entende que o estado de não alimentação é um estado de reparo celular, de faxina, aí quando a gente olha os estudos, a gente percebe, a gente entende com muito mais clareza esses processos, beleza?